Muito muito obrigada, Celso, pela introdução gentil. Bom, para mim é uma alegria, né, estar com vocês aqui novamente. Vocês estão vendo já a tela do Já. PowerPoint? Perfeito, então deixa eu compartilhar aqui, aumentar. Pronto, estão vendo maior? Tá ótimo. Perfeito, então. Bom, muito obrigada mais uma vez. É uma alegria nós estarmos aqui juntos em mais um domingo, nessa tarefa que hoje eu diria que a tarefa de hoje é especialmente desafiadora, né, porque a gente vai falar de um tema em que o tema que nos foi dado, né, Jesus e os 12 apóstolos. Imagina, a gente poderia abordar esse tema sobre diferentes aspectos, né, sobre diferentes dimensões. Então, a partir aqui dos nossos estudos e tentamos projetar aqui um roteiro, né, um guia, cujo foco, que é esse que me veio mais à mente, né, no momento de elaboração da palestra, dos estudos, foi focar, basicamente, né, nesse processo de construção dessa missão dos 12 apóstolos, né? Então, nós não vamos nos debruçar tão profundamente nas características de cada um dos apóstolos, né? Também não vamos nos debruçar mais especificamente, né, nas questões históricas, né, e de como foi todo esse processo, mas a tentativa aqui vai ser juntos construir com vocês, né, e aprender com vocês também um pouco sobre essas diretrizes, sobre esse processo de construção dessas instruções que foram dadas aos apóstolos, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui discutindo e conversando sobre essas ideias. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre os antecedentes à configuração dos 12, né? Como que Jesus organizou, digamos assim, o seu sistema de aprendizagem? É muito interessante a gente pensar na figura de Jesus como líder, a figura de Jesus como educador, né? A figura de Jesus como, né, o ser humano, né, grandioso que ele foi. E lendo, né, para fazer essa palestra, assim, algo fica muito transparente, fica muito límpido, né? Assim como todo esse processo de construção em que nada se deu ao acaso, né? Então, antes efetivamente dele conclamar os 12, né, para o trabalho, a sua tarefa se dava de forma basicamente sozinha, né? Com os atos de auxílio, com os processos de que nós entendemos como milagres, mas esse contato, né, com os outros, enfim, com as outras pessoas, a partir de áreas limitadas, afinal de contas ele era um corpo aqui, né, encarnado, e coisa assim, mais ou menos quase um ano antes da sua crucificação, né, ele iniciou esse processo de convite dos 12. E óbvio, né, que a gente não pode imaginar que essa escolha dos 12, né, se deu de forma completamente aleatória, né? A ideia inicial, esse objetivo, né, no princípio, era de realizar um trabalho ampliado, né, que necessitava de uma maior organização e divisão do trabalho, aonde essas pessoas que foram conclamadas, que foram convidadas a disseminar a palavra do Cristo, né, a partir do seu exemplo, que elas pudessem fazer isso de uma forma onde você tinha um método, né? Você tinha ali uma maneira desenhada de fazer isso, né? Tanto que no Evangelho de Marcos, capítulo 3, né, versículo 13, tem a seguinte frase: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Então, ele já sabia de antemão quais seriam esses os escolhidos, os quais vieram para junto dele.
escolheu 12 para que estivessem com ele, ao seu lado. Né? Então, essa primeira configuração, ele saiu de um trabalho individual e, obviamente, entendeu que a sua partida, né, já estava breve, que ele precisava, então, de algum sistema de compartilhamento desses ensinamentos, né? De algum sistema organizado. Aí a pergunta que a gente se faz é, mas por que 12, né? Eu não sou historiadora, não sou socióloga, não sou antropóloga, mas fui até um livro, né, que tem aqui na nossa biblioteca, que se chama O Treinamento dos 12, é um livro cujo autor se chama Bruce, e tem ali uma tentativa, né, de reunião de algumas justificativas, se há algum entendimento do porquê o número 12, né? Isso é uma pergunta um tanto quanto interessante, esse número, né, do porquê 12 e não 13, ou não 11, ou 14, né? Então, existe a tese, né, de que esse grupo apostólico partiu de 70 ou 72 pessoas, né, e passou para 12 a partir dessa escolha deliberada de Jesus. Né? Então, esse número ele parece simbólico, né? Ele tem a princípio, né? Ele teria uma razão de ser, né? Tal que ele disse em Mateus 19, 28, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que a gente tem aqui? A gente não pode, de novo, né, desprezar o fato de que Jesus sabia, né, o que ele estava fazendo e que partir de um grupo mais ampliado, de 70 ou até mesmo 72 pessoas, e reduzir esse grupo a 12, tinha ali uma razão de ser. Não podia ser algo tão grande assim, porque eventualmente você perderia o controle da transmissão dessa mensagem, né? E desse modus operandi, né, de como se organizar isso, mas também não podia ser um número muito restrito, né, um número muito pequeno, já que também você precisava de alguma capacidade de espraiamento e de transmissão também dessa mensagem. Então, dificilmente essa escolha pelo número 12 se deu ao acaso. Então, ele entendeu que esse número, tanto quanto, vamos dizer assim, místico, né, faria sentido para essa organização e transmissão dos seus ensinamentos. E o que é mais interessante, né, a gente tem registros em diferentes passagens, né, na Bíblia, em que que toda essa organização se dava em duplas, né? Então, os apóstolos, né, eles passaram a trabalhar em dupla, o que é interessante, primeiro porque nós efetivamente não fazemos nada sozinhos, né? E a gente ter, portanto, uma pessoa ao nosso lado que possa nos servir ali de amparo, né? Que um segura a mão do outro, né? Com capacidades, com competências diferentes, né? Você tem uma chance maior de que o trabalho, ao final, seja executado com mais efetividade, né? Então, temos aí também a escolha do 12 no número par, já que os apóstolos eles sempre pregavam em duplo, nunca sozinhos. Muito bem. Então, temos aqui um primeiro desenho, né? Uma primeira... aqui uma formatação desse contexto prévio de escolha, né? Aí a gente pode partir para a próxima pergunta, né? Quem eram esses 12 apóstolos, né? Então, de acordo com o Bruce, né, autor desse livro do qual eu citei anteriormente, os apóstolos eles estão divididos em 3 grupos, aqui particularmente da forma como eles foram apresentados no Evangelho de Mateus. Então, tem a princípio um primeiro grupo, que foram os primeiros nomes, né? Simão Pedro, o homem da rocha. Então, a gente tinha André, que era irmão de Pedro, e Tiago e João, filhos de Zebedeu e filhos do trovão. Aí, posteriormente, a gente teve um desenho de um segundo grupo,
né, que era Felipe, o pesquisador cuidadoso, né, nas palavras de Bruce, Bartolomeu ou Natanael, o israelita sem falsidade, Tomé, o melancólico, Mateus, o publicano, que inclusive gostava de se autorreferenciar, sim, eu sou o publicano, né? No terceiro grupo, né, a gente tinha Tiago, filho de Alfeu, então a gente tem Tiago maior e Tiago menor, também conhecidos dessa forma, Labeu, Tadeu ou Judas de Tiago, o discípulo com 3 nomes, mais conhecido por nós como Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o homem de Queriote, ou de Iscariote, né? Em que Judas foi o único dos apóstolos que não veio da região da Galileia, né? Então Judas veio dessa região de Iscariote, por isso que era chamado de Judas de Iscariote, que veio posteriormente a ser aquele que é conhecido por nós por ter traído Jesus. E aí, o que é interessante nisso aqui, eu gostaria que nós nos detivéssemos aqui mais um tempinho, né? Todos esses homens, eles tinham características em comum e, obviamente, particularidades próprias das suas personalidades, né? O que era em comum entre esses 12 homens, né? Eles eram homens simples, né, na sua maioria galileus, como eu antecipei, com exceção de Judas, provincianos e iletrados. Então, a gente está falando de homens, né, que eram homens que não eram doutos, não eram homens doutores, né, não eram homens da lei, não eram homens ricos. E isso também tinha uma razão de ser, né? Porque, na realidade, se fossem homens que tivessem relacionamentos muito profundos com cargos, né, com autoridades, com o dinheiro, né, seria mais difícil deles abrirem mão dessas, digamos, desses júbilos aí, né, desses cargos, para que se abrissem mão de tudo isso, né, se despojassem de todas essas coisas, de todos esses elementos, para seguirem caminho com Jesus, né? Então, a escolha foi efetivamente feita por homens simples, homens triviais, homens que estavam ali exercendo as suas funções mais básicas. E também, aí já é um pouco da minha interpretação aqui, eu acho que essa escolha também vem da importância no diálogo com as demais pessoas que seriam assistidas ou que estariam ali ouvindo os ensinamentos do mestre, uma questão também de aproximação, uma sensação de pertencimento, né? Se eles estão aqui se predispondo, se colocando à disposição do Cristo na condição que são, eu também posso, me vejo ali pertencido, né? Me vejo capaz de também fazer isso. E também de mostrar que esse reino, né, que a gente vai falar mais à frente, mas esse reino pertence a absolutamente todos. Não só aqueles que tradicionalmente, pelas leis terrestres, né, pelas leis materiais, são aqueles que tradicionalmente são os donos dos tronos, né? E uma segunda dimensão que eu gostaria de aqui fortalecer com vocês eram as personalidades e competências diferentes. Então, a gente tinha essa característica um pouco comum de ser um homem simples e letrado, mas, ao mesmo tempo, cada um tinha a sua competência, né? Tinha as suas habilidades, tinham as suas personalidades, e imagino também que tinham os seus próprios desafios, as suas próprias dificuldades. Então, quando a gente reúne um grupo, por exemplo, num espaço físico, tal e qual uma casa espírita, né? A nossa, por exemplo, com a qual a gente convive e exerce diferentes tarefas, veja como é importante que cada um tenha ali uma função, né? Tem um jeito de ser, tem uma história construída, que é uma história diferente.
pensa muitas vezes, tem gostos diferentes, habilidades diferentes, e eu acho que isso foi também pensado, né, para que a gente reunisse a partir dessa diversidade de competências, né, de formas de ser, a gente também conseguisse ampliar essa capacidade de ação. Veja que se tivesse somente um tipo de personalidade, né, ficaria faltando ali um conjunto de pessoas que se sentissem eventualmente atendidas, que não se sentissem de alguma forma atraídas por aquelas personalidades tão específicas. Então, o quanto essa diversidade é importante. Então, a gente tem o melancólico junto com o publicano, junto com Pedro, né, o homem da rocha, junto com, inclusive, com Judas, com um perfil já que desde antes estava indicando, perguntava ao Cristo, mas Cristo, como é que nós vamos seguir adiante sem fundos, né? Sem dinheiro, sem recursos, né? Como que nós vamos fazer todo esse périplo sem ter dinheiro, né? O que Jesus responde, né? Fica tranquilo que que as condições serão criadas à medida que nós avancemos. Então, mesmo Judas, que já tinha ali uma indicação, né? Ele também tinha o seu perfil ali diferente dos demais, né? E que Jesus foi capaz de tantas coisas, inclusive isso, né? De reunir perfis tão diferentes de pessoas que não estavam presas, né, a ligações sociais ou a estruturas partidárias, para que seguissem ali nessa missão de compartilhar os seus ensinamentos, né? Então, a gente tem aqui um pouco uma caracterização aqui mais abrangente, né, de quem seriam esses 12 apóstolos. Aí a gente vai aqui para o chamado, que é, assim, lindíssimo, né? Porque quando eu estava lendo, eu falei assim, nossa, isso alcança os nossos corações de uma forma diferente. Aqui, eu vou me basear no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 10, dos versículos 1 a 42, onde a gente, esse capítulo, né, esse conjunto de versículos, ele reúne o chamado e uma série de instruções, alertas, advertências que foram dadas aos apóstolos durante esse período de reunião, onde Jesus né, colocou todos juntos para que eles seguissem ao trabalho. Então, o ponto de partida, né, que é esse primeiro versículo do capítulo 10, diz o seguinte: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A gente pode entender que esses 12 emissários de Jesus, né, Jesus conferiu a eles essa autoridade. Então, olha, vejam bem, autoridade, serão representantes, mensageiros, né? Mensageiros, enviados extraordinários, pessoas que representam a pessoa que manda. Então, essa é a definição de apóstolo. Então, veja que Jesus entendeu conferiu autoridade esses 12 homens, né, para que eles pudessem atuar sobre os espíritos atrasados, né, que hoje nós entendemos como vários processos que foram atendidos à época de Jesus, né, e que estão nas passagens bíblicas, a gente entende como muitos deles como processos obsessivos gravíssimos, né? Então, esses homens, eles foram lá com esse poder, digamos assim, né, com essa representação de curar as dores da alma e as dores do corpo, né? Sendo esses representantes, com essa autoridade, pregadores e exemplificadores dessa fé cristã, né? Então, eu diria que é uma responsabilidade tanto, né? Você, Jesus virar e falar assim para você: agora você tem autoridade, você vai lá, vai me representar para atuar sobre espíritos imundos, para os expelir
e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Fico imaginando se Jesus ali naquele momento falasse isso para mim, talvez eu gelasse e não conseguisse sair do lugar. Não estaria preparada para ser apóstolo. Mas esses homens, assim, estavam, né? E certamente, como a gente já discutiu aqui, como nada disso foi ao acaso, né? Tem uma passagem no livro de Amélia Rodrigues, né, psicografado por Divaldo, em que ela fala, né? Como que ela relata esse momento desse chamado, né? De Jesus a esses 12 homens. Esses homens olharam para si e pensaram: mas Senhor, né, você tem certeza que somos nós? Imagina, né, se sentir, lidarem essa responsabilidade, mas que nós entendemos que certamente, assim como nós que tivemos um planejamento reencarnatório, certamente também esses homens já estavam anteriormente conectados a essa tarefa, preparados, né? E se eles não tivessem preparados, certamente teriam outros tantos homens que conseguiriam estar ali, né? Substituindo eles, para exercer essa representação de exemplificação da fé de Cristo. Então, de novo, nada acontece por acaso, né? E aí, seguindo no Evangelho de Mateus, eu reuni aqui e vou focar basicamente nas instruções, porque eu acho que é isso que talvez possa nos auxiliar muito a entender, inclusive, a nossa função enquanto espíritas, né, que estamos numa casa espírita, seja na função de evangelização, seja na função das reuniões públicas, no atendimento fraterno, na recepção àqueles que chegam na nossa casa, em qualquer função, estamos nós, né, na responsabilidade de ali acolher essas pessoas e também, de alguma forma, ser exemplificador da fé, né? Então, vamos ver aqui um pouco essas instruções que foram dadas à época aos apóstolos por Jesus, né? Então, a primeira delas, né, seguindo aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, então, primeira delas, né? Não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrarei nas cidades dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só que interessante, vamos refletir aqui juntos. A gente está falando do samaritano, né, de um povo diferente, ali, de um outro lugar, com uma outra construção social, com uma outra organização, uma outra cultura, né? E aí, o que Jesus estava ali orientando é que esse processo inicial começasse por Israel, porque Israel tinha a base a partir, né, de tudo que foi deixado ali por Moisés, uma organização social e religiosa, em que essas mensagens pudessem ser inicialmente transmitidas e que pudesse ser garantidas alguma condição de entendimento das mensagens que seriam ali compartilhadas. Então, inicialmente, seria interessante, até para que se obtivesse algum sucesso, dirigir a atenção àqueles que já estavam ali com uma capacidade de entendimento ao que se iria falar, uma capacidade de compreensão ao que se ia falar, né? Então, por que isso aqui é importante? Porque a gente precisa desenhar a forma, né, de transmissão da mensagem a depender daquele a quem a gente em que nós estejamos nos dirigindo, né? Então, eu, como evangelizadora de uma criança de 3, 4 anos, tenho que ser capaz de transmitir a mensagem para uma criança de 3, 4 anos, assim como para um adulto, né? Para um idoso ou pessoas em diferentes configurações sociais, né? Então, isso aqui é uma primeira instrução importante. Uma segunda instrução foi, em 10, versículo 7, pondo-vos a caminho
pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Não vou me deter aqui muito todo esse processo do que significaria, o que significa, né? A gente entende como o que é o reino dos céus, mas o contexto histórico, né, do que se tem ali por detrás dessa expressão. Mas basicamente a gente está falando ali da existência de algo, né, de um plano superior que não tem conexão com o que se entende por reino no plano material. Né? Então, ele já estava ali dizendo aos apóstolos, pregai e digam, está próximo o reino dos céus, esse reino onde o espírito imortal, né, tem, a partir do seu processo de evolução, ascensão a esse lugar, que é um lugar que pertence a todos. Né? E esse tempo, quando ele diz dessa questão da proximidade, ele não está falando de algo né, de muito distante, quer seja em termos de tempo ou quer seja em termos de distância geográfica, né, de quilometragem. A gente está falando de algo que está próximo de nós, que na verdade está dentro. E esse tempo é o de agora. É o tempo de agora que temos que construir, que temos que retornar à valorização desse aspecto humano, né, dessas relações humanas. Então, esse tempo é o tempo de agora. Então, mais uma instrução aqui para nós guardarmos em nossos corações. Aí tem uma terceira instrução. Ele diz o seguinte para os apóstolos, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos desencarnados. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? A gente tem a valorização do cuidado do espírito imortal na sua integridade, na sua integralidade, na verdade, né? Na sua totalidade. Então, a gente está falando dos enfermos, daqueles que sofrem com as dores do corpo. A gente está falando do ressuscitar os mortos, no sentido de que esse espírito ele é um espírito imortal. Então, esse cuidado, quando a gente cuida da alma, a gente está falando de um cuidado como um todo, né, desse espírito que desencarna e permanece vivo. Né? Limpar os leprosos, enquanto a lepra, né, uma doença muito própria daquele tempo, né, das condições socioeconômicas, sanitárias, né, daquele tempo histórico, né? Então, por isso ela é muito representativa e muito recorrente em diferentes mensagens, e também nos servindo como exemplo, como expressão para que nós nos coloquemos à disposição do outro, seja esse outro quem for, né? Seja esse outro em quais condições ele esteja. Né? Então, é importante nessa visão de que esse processo de cuidado a todas as pessoas em que esses apóstolos iam tendo contato se tratavam de pessoas que precisavam de cuidados no corpo físico e cuidados no corpo espiritual. Né? Aí a gente segue aqui nas instruções. De graça recebereis, de graça dai. Essa aqui, a expressão me parece muito clara, né? Muito evidente, assim, a gente trabalha muito isso, né? Principalmente, né, por diversos exemplos que nós temos de uma condução malfadada, muitas vezes da mediunidade, né? Ou de qualquer outro tipo de ação em que nós estabelecemos relações pecuniárias, né? Trocas pecuniárias. E, na realidade, a gente precisa entender que a todo momento nós somos agraciados de forma abundante. E em todas as situações de maior desafio, de maior desespero, essa força vem, né? Essa energia chega até nós e chega de uma forma em que nós não temos absolutamente, né, não precisamos dar nada em troca. Então, nessas relações que nós estabelecemos no contato com o outro, é o dar, entendendo, né, que aquele outro é o meu próximo,
e que eu não necessito necessariamente de algo em troca, né? Numa relação onde a gente entende que esse processo de auxílio acaba sendo um processo de auxílio mútuo, né? Então, é uma expressão que também a gente guarda, né, com muita recorrência, né? Caminhando aqui, temos mais uma instrução. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de bronze em vossas cinturas, nem de alforje para a jornada, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirardes. Aqui me parece também muito claro que temos um conjunto de instruções que acabam se tornando também alertas, né? Advertências quanto à importância da simplicidade. Então, a gente está falando aqui de ouro, de prata, de sandálias, de vestimentas, né, de instrumentos quaisquer próprios daquela época, em que você não necessita de nada disso para fazer o que você vai fazer, para fazer o que eu estou aqui lhe dando a autoridade de fazer, né? Se é num processo de transmissão de mensagem e de apoio e cuidado àqueles em que nós vamos encontrando ao longo da caminhada, a gente não precisa de nada disso. Então, a gente se pergunta, né? Pergunta, na verdade, que nós, tenho certeza, assim, absoluta, que faz parte das nossas reflexões desde o primeiro momento em que temos condições de fazer reflexões, né? Que é, em qual medida, para onde nós estamos nos direcionando, né? Para o ter ou para o ser? Então, essa questão que acho que faz muito parte, né, de todos nós que estamos aqui encarnados no plano material, onde se tem recorrentemente valorização, né, dos aspectos materiais, mas que até que ponto nós entendemos essas conquistas materiais como meios, né, ou como fim. Fica aí essa questão. Então, veja que isso aqui é um alerta importante, inclusive Judas, eu acho, né, ele se insere muito aqui nessa advertência, nessa instrução, que era uma preocupação que, como eu disse, ele tinha época, né, de como eles iriam seguir sem recursos, né, e como eu digo assim, você veja que realmente nada acontece por acaso, né, todas essas instruções, elas nos remetem muito a diretrizes básicas de muitos dos trabalhos que nós seguimos até hoje, né? Sendo que isso foi falado há muitos anos atrás, né? Então, quando nós estamos aqui também no nosso trabalho, a gente se vê muitas vezes, né? Mergulhado nesse tipo de questionamento. Então, tudo isso aqui tem uma carga de contemporaneidade muito grande, né? E aí vamos ao próximo conjunto de instruções e a gente finaliza essa parte aqui de orientações gerais, né, dadas a esses homens. E essa penúltima orientação é a seguinte: e ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne para vós vossa paz. Né? Então, está em Mateus 10, versículos 12 a 13. Então, muitas vezes, esse processo de caminhada, né, de ir em dupla, né, em 2 a 2, isso se dava muitas das vezes indo, né, até a casa das pessoas, visitando o lar das pessoas, né? E, obviamente, com uma orientação de sempre levar a paz, né? Então, reduzir as dissensões, reduzir os conflitos e levar a paz. Mas, caso não fosse possível transmitir a paz naquele ambiente, naquele lar,
que a gente pudesse, então, que eles pudessem, então, internalizar a paz e abrigar essa paz. Isso aqui também é algo muito interessante, né? Porque muitas das vezes a gente se depara constantemente no nosso ciclo pessoal, até mesmo no profissional, nas diferentes tarefas, né, e trabalhos que nós exercemos, a gente vê contendas, né? A gente vê conflitos, brigas, dissensões. A gente pode adotar uma postura, né, de reduzir esses conflitos, né, de buscar a construção de um ambiente harmônico, mas como é importante, né, nós guardarmos dentro de nós algo dessa paz, né? Até porque a gente não consegue realizar o trabalho e seguir adiante se nós não temos isso aqui internalizado em nós, né? E isso vale, na verdade, para todo tipo de cuidado, né, que nós exercemos, assim, o quanto é importante para cuidarmos, nós nos cuidarmos também, aí num grande mecanismo, né, de retroalimentação. Então, é isso, mas se não for capaz, né, se nós não formos capazes de levar a paz àquele ambiente, torne para vós vossa paz. Então, a gente não pode abrir mão também dessa construção interna. E vejam que o dar e construir internamente muitas vezes ocorre de forma paralela, né, ao mesmo tempo. E aí, seguindo aqui para essa última instrução, Jesus fala aos apóstolos: e se alguém vos não receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Está em Mateus 10, versículo 14. O que era essa expressão sacudir o pó, né? Era um costume judaico, né? Quando eles deixavam o solo gentio, que era um solo considerado como impuro pelos judeus, né? Eles sacudiam o pó das sandálias como uma expressão, uma representação de limpeza, né? De se despojar daquelas impurezas, digamos assim. E aí, o que essa representação nos diz, né? Nós podemos interpretar disso, né, que a palavra, inclusive, qualquer mensagem doutrinária, né, qualquer palavra que nós, espíritos aqui, que estamos estudando, que estamos nos instruindo, que estamos vivendo no ambiente de uma casa espírita, né, essa mensagem, essa palavra, ela só pode ser levada e ela só consegue alcançar o objetivo se for pela via do amor e não pela imposição, né? Então, para aquelas pessoas que eventualmente não estejam abertas a receber ou não estejam preparadas, né? Ou interpretam essa mensagem de uma outra forma, sob uma outra perspectiva, né? Na verdade, o ganho que se tem tentando impor, ele se reduz. Por isso que muitas das atitudes, né, muitas das representações que a gente vê efetivamente pelo exemplo. E o exemplo é uma das formas de atuação via amor, né? Então, talvez nós não consigamos aqui desenhar, né, delimitar bem a adesão, eventualmente, de um espírito imortal para aquela pessoa que não compreende a vida assim, mas pela via do amor, conduzindo uma vida enquanto espírito imortal, talvez assim ela também possa ter ali alguma representação do que significa isso, né? Então, se esse alguém vos não receber, não quiser ouvir as suas palavras, nós temos que estar prontos também, conscientes de que talvez não seja o momento, que talvez não seja a melhor forma e que é necessário seguir adiante, né? Buscando outros mecanismos, outras formas de ação.
Acho que isso aqui também é muito instrutivo para nós, né? E aí a gente vai se aproximando aqui da parte final do estudo, em que eu ouso dizer que temos um convite. Não sabemos exatamente, né, o que todos nós estávamos realizando, o que nós estávamos fazendo, à época que Jesus conclamou esses 12 homens. Então, talvez a gente não tenha certeza em que lado, né, nós estávamos, né? Porém, hoje estamos aqui todos nós juntos e, obviamente, cada um com as suas personalidades, com as suas competências, com as suas origens, com a sua própria história. Mas recebemos um chamado, recebemos um convite. A partir dessas orientações e dessas instruções dadas, o que nós vamos fazer com o convite que nos foi dado? Então, peguei aqui emprestado uma passagem que me emocionou bastante quando eu li o livro, né, da Amélia Rodrigues, esse que eu citei antes no início da palestra, psicografado por Divaldo. O livro se chama A Mensagem do Amor Imortal. Então, retirei aqui os trechos que me emocionaram no livro. Ela diz assim: naquele mágico amanhecer. Então, vamos imaginar um amanhecer, né, em que Jesus estava ali reunido com esses 12 homens, conclamou esses 12 homens, após as instruções iniciais e preparatórias. Suavemente, então, esses homens deixaram-se arrastar pelo seu magnetismo. Imagina estar em contato com o Senhor tão proximamente, inclusive fisicamente, e sentir o que dele vibrava. E eles não apresentaram qualquer interrogação ou qualquer dúvida se deveriam ou não deveriam seguir, porque eles entenderam ali que aquela era a hora. E depois desse momento, não mais foram os mesmos. Então, o que somos nós após receber a mensagem de Cristo, né? Como que essa mensagem nos transforma? E aí eu deixo esse convite aqui. O que nós, tarefeiros, que seguimos, né, sob a luz da doutrina espírita, porque essa foi a nossa escolha em um momento pretérito, né, de seguir, poderíamos seguir por diferentes orientações. Optamos e escolhemos por ação deliberada de nós mesmos, seguirmos a nossa vida, tendo como visão a imortalidade do espírito. E, portanto, o que estamos fazendo diante dessas instruções recebidas? Então, não podemos esquecer que o chamado, o convite, ele já foi realizado. E ele vem sendo realizado há muitas vidas, né? Há muitas reencarnações, e que essa em especial, nós estamos fazendo um movimento de dizer é para lá que nós queremos seguir, porque nós temos essa certeza. De alguma forma, essa mensagem, ela nos transformou, e quem somos nós agora? O que nós vamos fazer? Muito obrigada, queridos amigos, pela oportunidade de refletir aqui junto com vocês sobre todas essas instruções e orientações dadas pelo Mestre, no momento em que ele conclamou os seus 12 apóstolos. Agora os apóstolos somos nós. Foi feito o chamado. Julinha, muito